a paz do Senhor, aproveitando a ocasião, quero responder a pergunta do amado que fez sobre o dízimo. É assim, em Números 18, versículo 21 até 30, Deus fala sobre o dízimo anual e o dízimo triunal, ou seja, faço o pleonasmo, dízimo triunal e o dízimo dos dízimos. Em Números 18, vamos encontrar a regra, vamos encontrar a quem Deus deu a lei do dízimo e como é que deveria ser governado. Por isso Deus diz, começa com a palavra: aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos por herança, pelo trabalho que prestam na tenda da congregação. Então, esse ministério que os levitas faziam na tenda da congregação, que posteriormente começou sendo feito no templo, começou a ser efetuado no templo, esse trabalho que os levitas faziam, que levita é uma tribo, levitas, tribo Levi, são uma tribo onde saía sacerdote e próprio levita, saía sumo sacerdote. Então são essas classes que saíam dessa própria família. É uma família, vamos supor uma família dos santos, vamos supor assim, uma família dos santos. Toda a família que chama-se raiz dos santos, quer dizer, uma família real, uma família que vem de uma descendência que é levítica, não poderia ter lavra, não poderia ter herança quando repartiram terras. Então, eles só tinham onde morar, mas onde exercer atividades para se sustentar não tinham. O seu sustento sairia na mão dos outros irmãos. Então, as 11 tribos beneficiavam, ou seja, davam o dízimo anualmente, de 3 a 3 anos, aos levitas. E desses dízimos se tirava a 10ª parte para se sacrificar a Deus. Ou seja, os levitas, depois de receberem, no 3º ano depois de receber o dízimo, tiravam a 10ª parte e davam a Deus. Tudo que chegava até 10 davam a Deus. Então, em sacrifício, o resto ficava com eles e eles contavam com o órfão, com o estrangeiro, com a viúva e com o necessitado. Isso encontra-se em Deuteronômio 14, versículo 21 até 29. Já, se nós vermos essa regra, por isso que temos em Malaquias 3, versículo 8 até 10, dizendo que trazei os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Os levitas beneficiavam, viviam, sobreviviam através do dízimo. Então, quando o dízimo começou a falhar em certa altura, foi recomendado a palavra do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor recomenda que Malaquias, o profeta, falasse dessa maneira. Já quando Jesus chega, esse ritual que os sacerdotes e levitas faziam no templo foi abolido. Jesus aboliu. Ele exerce outro sacerdócio. Jesus é o único sacerdote real que dá a vida, que não precisa de multidões, não precisa de ser uma tribo. Jesus é só uma pessoa que fez todo o trabalho, se sacrificou em favor de todos os pecados da humanidade. Por isso que hoje não precisa sacrificar ovelha para ser perdoado os pecados, mas basta uma oração. Mas antigamente não seria possível ser perdoado só por uma oração. Era necessário que a oração acompanhasse o sacrifício. Ou antes do sacrifício, primeiro é a oração. Assim que você colocou o teu sacrifício no altar, você pode orar e Deus consome aquele sacrifício. Então dá a entender que os teus pecados foram perdoados. Mas hoje não é necessário. Essa obra de Deus, queimar o incenso, é você ter a fé de que eu vou orar a Deus porque cometi pecado. De acordo com Jesus, eu errei, não fiz aquilo que Jesus mandou, então tenho que orar a Deus pedindo perdão dos pecados em nome do próprio Jesus, que me ensinou que aquilo não deve ser assim, mas eu cometi. Então vou orar a Deus. Deus me perdoa em nome do seu Filho Jesus, que nos ensinou a palavra assim e eu desobedeci. Me perdoa, Senhor. Então Deus vai ver se você deve exercer fé de que isto que eu orei, ou essa oração que eu fiz, Deus vai me perdoar em nome do seu Filho Jesus. E Deus vai te perdoar mesmo.
Quando Ele te perdoar, então você vai ter a paz, a harmonia contínua com Deus. É dessa forma que o dízimo já não tem efeito na vida de ninguém. As pessoas que vivem entregando os seus dízimos estão a perder o seu tempo. Estão a perder o seu tempo pensando que estão a adorar a Deus. Estão a perder o seu tempo ser escravo de alguém que no final de tudo, Jesus vai lhe dizer, eu não vos conheço. Estão a perder tempo por seguir regras que já não funcionam no tempo de Jesus. Em Hebreus 7, versículo 12, o apóstolo Paulo foi bem claro que quando se muda o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Significa sacerdócio é um governo de perdão. Sacerdócio que tem a ver com queimar incenso para o perdão dos pecados das pessoas. Então, quando se muda essa lei de sacrifícios, também se muda, quando se muda o próprio governo de sacrifícios, também se muda a própria lei de sacrifício. Então, Jesus substitui o sacerdócio antigo, ele é o sacerdócio novo, que é segundo a ordem de Deus, a ordem divina, a ordem de sacerdócio eterno, Melquisedeque. Isso você vai ver no próprio capítulo 7, mesmo do livro de Hebreus, versículo 6, 5, 6, 7, até aí, no versículo 14. Você pode ler todo o capítulo, vai entender como é que o apóstolo Paulo narra sobre a situação de como é o governo de Cristo. Porque Jesus não veio numa tribo em que servia ao altar. Jesus veio de uma tribo que não é tribo dos levitas. Não entende nada sobre sacrifícios de pecado. Então Jesus Cristo é o nosso Senhor e a quem nós seguimos. E quem tem o costume de ignorar Jesus, melhor prestar atenção. O dízimo, irmão, não funciona mais.